Oi, eu sou a Camila. E eu sou o Bosco. Eu gosto de cinema. E eu de Waterworld. That's why I love children, no guile. E nesse tempo que estamos juntos, eu aprendi a gostar de outros tipos de filmes. Mas não é nada muito complicado não, né? 7 anos juntos, a gente acabou absorvendo e aprendendo muito um com o outro. Apesar de que eu ainda não consegui assistir Waterworld. Vai que nas próximas semanas, né, eu consigo assistir e a gente faz um vídeo aqui. Isso porque hoje a gente está iniciando um projeto que quase não tem no seu feed. YouTube de casal. Só que hoje eu escolho. Pra começar, eu escolhi aquele que é o meu filme preferido da vida e que só esse ano a gente viu 3 vezes, mas eu juro que muito mais por culpa dele do que minha. Eu também gostei muito desse filme e eu acho que quem assistir vai gostar também. Virou um dos seus favoritos? Tá no top 3. Top 3, junto com Waterworld. Não, junto com o hoje não. Junto com... Vocês vão saber futuramente. Bom, mas de que filme eu tô falando? Quanto Mais Quente Melhor, filme de 1959, dirigido pelo Billy Wilder e considerado pelo American Film Institute como a melhor comédia da história do cinema norte-americano. Esse filme tem o Jack Lemmon, Tony Curtis e a Marilyn Monroe como trio principal dessa história sobre sobrevivência mesmo. E ela se passa nos anos 20 com o jazz e também a lei seca de pano de fundo. Aproveitando, queria saber o que te chamou a atenção no filme? Logo de cara eu já gostei muito do filme, que começa com aquela cena de perseguição em preto e branco, aquele clima no ar, aquele barulho de tiros, um carro perseguindo o outro, aí tem um camburão de... como fala? De caixão? É um carro funerário. Um carro funerário sendo perseguido pelo carro da polícia, a sirene tocando, aquela troca de tiro, e eles conseguem escapar, acaba a cena, aí tem um caixão, o caixão tá cheio de furinhos e vazando líquido. Quando ele abre, cheio de bebida, e aparece escrito Chicago, 1929. Esse tom no ar que você falou, ele é uma das características do trabalho do Billy Wilder. E ele brinca muito com gêneros, né? Ele não se prende a um só gênero. E os aspectos no ar do filme, nesse início, eles remetem muito aos filmes que o Billy Wilder fez nos anos 40, também em 1950. I am big. It's the pictures that got small. Bom, a gente tem que entender que nesse contexto as mortes são como se fosse uma rotina, né? Tem até um momento no início do filme que um dos personagens entra num funeral e aí o cara que trabalha lá fala nossa, eu nunca tinha te visto em um dos nossos funerais. Ou seja, é algo corriqueiro ali naquele mundo. E a gente tem nesse contexto o Joe e o Jerry, que são os nossos protagonistas, 2 músicos que vivem tentando sobreviver naquele mundo, mas eles vão passar por uma experiência que eles vão realmente precisar sobreviver no susto mesmo. E logo no começo da história do filme, eles começam presenciando um assassinato, e isso obriga eles a tomarem uma decisão bem inusitada. E bem rápida, né? Eles precisam se disfarçar, fugir, e eles resolvem fugir para a Flórida, vestidos de mulher, para tocar numa banda de mulheres com Marilyn Monroe. Mas quem são esses caras, né? O Joey e o Jerry? Eles logo no filme eles aparecem, são apresentados como 2 músicos tocando num bar clandestino de Chicago. E a gente logo de cara vê a diferença entre os dois, né? Um parece ser um cara que tem algum problema com vício, e o outro é um cara que tá... mas deixa a vida me levar, né? I don't expect it to last, Joe. O Billy Wilder se preocupa muito em estabelecer a dinâmica entre os personagens, né? A gente tem o personagem do Tony Curtis, que talvez até por ter problemas mais reais e palpáveis que a gente consegue entender nesse primeiro momento do filme, ele é mais responsável, ele tem... eu não diria nem mais responsável, mas ele tem um senso de responsabilidade, pelo menos. Ele é mais pé no chão, ele é a voz da razão da dupla, digamos assim. Até quando ele fala pro Jack Lemmon que eles vão ter que se vestir de mulher, a gente entende ali que é algo extremo, que é uma circunstância extrema. Enquanto que o personagem do Jack Lemmon, ele é mais brincalhão. Eu até escrevi no Twitter de desses que seria um personagem que na vida real furaria a quarentena. Porque ele não tá muito ligando para as consequências, assim, ele tá vendo tudo como uma grande brincadeira. Prova disso é que muitas vezes ele tá vestido de mulher, mas ele esquece que ele tá vestido de mulher e lembra apenas que ele é um homem. Principalmente naquela cena do trem, na cena que eles conhecem a Marilyn Monroe pela primeira vez.
E aí é muito engraçado que depois ele veste esse personagem e vive esse personagem, e aí ele esquece que é um homem depois, né? Quando ele tá se envolvendo lá com o milionário. Então é muito engraçado isso, essa questão da farsa. A farsa é algo muito presente no cinema do Billy Wilder, nesse filme em específico, e lembra muito um filme que a gente viu há umas semanas, né? Sim, lembra muito de Tootsie, né? Que é com o Dustin Hoffman. Isso, com Dustin Hoffman, filme com a Jessica Lange, com a Gina Davis, Bill Murray. Ele também se veste de mulher, só que por uma outra razão, né? Ele é um ator. Isso, também circunstâncias extremas, né? Questão pra ele de sobrevivência. Talvez não uma questão de sobrevivência de vida ou morte, mas questão financeira, né? Ele é um ator que no filme é apresentado como um ator muito estrela, né? Que ninguém quer trabalhar com ele, porque ele é muito difícil. E aí a única forma que ele arruma de conseguir um emprego é trabalhando numa novela dos Estados Unidos, né? Vocês sabem aquelas novelas que passam meio-dia. E... Soap opera. Soap opera, exatamente. E ele se veste de mulher, ele finge que é uma atriz, a Dorothy Michaels. E o Jack Lemmon, inclusive, ele reconhece o legado do Quanto Mais Quente Melhor em relação ao Tootsie, né? Tem entrevistas dele falando. E uma coincidência, né? O Dustin Hoffman, ele sempre se emociona quando ele fala nesse filme, no Tootsie, porque fez ele reconhecer o machismo dele, né? Que ele vivia muito, inclusive ele tem algumas acusações, né, relacionadas a isso, mas e ele se inspirou na mãe dele para fazer a Dorothy, o que também aconteceu com Quanto Mais Quente Melhor. Jack Lemmon se inspirou na mãe dele também. Na mãe de Dustin Hoffman? Shame on you, macho shit. Jack Lemmon tá perfeito nesse filme, assim, ele deveria ter vencido o Oscar no lugar do Charlton Heston, desculpa, gente. Mas ele anda entre a displicência, né, entre a responsabilidade e o encantamento com aquele mundo, né? Ele brinca também com a própria feminilidade, com a ideia que ele, o ator e também o personagem tem de feminilidade, né? Inclusive, o Billy Wilder chegou a contratar uma drag queen para ajudar os atores a se movimentarem, né, fazer a preparação, mas o Jack Lemmon foi completamente difícil, né? Tanto é que a pessoa desistiu depois de um dia, e o Jack Lemmon falou assim, porque ele estava vivenciando o que aquele personagem entendia como feminilidade, então ele não precisava ser perfeito, né? E era um personagem que descobriu um dia que no dia seguinte ele ia ter que se vestir de mulher, né? E apesar de eu não conhecer o Jack Lemmon, antes, Não, você conhecia, dos dois velhos rabugentos. mas não tão jovem, apesar de não identificar o que eu reconheci realmente, quando eu vi depois entrevistas dele falando, nossa, é o mesmo ator, e teve uma cena interessante também, acho que foi no Globo de Ouro, que o cara que ganhou, deu o prêmio pra ele. O Ving Rhames, o Jack Lemmon já tava bem velhinho, já tava há poucos anos antes dele morrer, e o Ving Rhames ganhou o prêmio por um filme pra TV, e aí ele falou, não consigo aceitar esse prêmio, estando na categoria do Jack Lemmon, e aí ele entregou o prêmio pro Jack Lemmon. Nicest, sweetest moments I've ever known in my life. Assim, foi muito emocionante, assim, o pessoal, todo mundo chorou, e o próprio Ving Rhames, o próprio Jack Lemmon ficou muito emocionado, né? Eu até indico esse momento, acho que é um dos momentos de premiação mais bonitos. Desculpa, eu sempre tenho que falar de premiação. Não, e é muito legal, porque eu não consigo imaginar outro, apesar de eu não ter, assim, uma biblioteca tão grande de atores, mas eu não consigo imaginar outro personagem fazendo esse papel. Você chegou a me falar que o Frank Sinatra foi cotado pro papel do Jack Lemmon, e a gente viu aquela série Field. Sim. E a gente dá pra ver que o Frank Sinatra é uma pessoa maravilhosa, um ator, assim... Ele é mais sisudo, né? Ele tem uma carreira muito interessante no cinema, mas a gente conhece o Frank Sinatra como um ator mais sisudo, mais classudo. A gente não consegue vê-lo se entregando tanto ao personagem quanto o Jack Lemmon, né? Eu não consigo imaginar o Frank Sinatra na cena das maracas. E o filme também tem muitas cenas engraçadas, não só pela atuação dos atores, que é brilhante, e pela própria direção, pelas escolhas assim, da direção, mas a montagem também é muito boa. Aquela troca ali, que é aquela cena que o Joey tá no barco com a Marilyn e o Jerry tá num restaurante. Sim, dançando com Osgood, né, tango. Mais uma cena hilária do Jack Lemmon. E é muito hilário, porque começa a me perguntar, gente, tipo, por que ele já tá fazendo aquilo? Porque vai todo mundo embora e só tá ali, tipo... Ele tá ali por que mais? Aí é engraçado que você falou assim, não, tipo, ele
Só tá curtindo o Já momento. se entregou o papel, né? E em compensação a gente tem um momento romântico lá da Marilyn. E é o momento que ela se abre, né? Que ela se revela, né? Pro personagem lá, pro herdeiro do grupo Shell lá, que o Joey tá interpretando. E você, acho que a sua primeira referência da Marilyn foi cantando, né? Não, acho que a minha e de todo mundo, eu acho que não é essa galera mais ligada ao cinema, é da Marilyn cantando Happy Birthday, Mr. President. É verdade. E eu não sabia que tinha sido uma grande atriz do passado e uma cantora. E eu não sabia muito dela, gostei muito desse filme. E a gente viu outro filme dela também, não Com o foi? Billy Wilder, que é o Pecado Mora ao Lado. Ou O Pecado Mora em cima, né? É, porque é um prédio, né? Mas eu acho que esse filme, o Billy Wilder soube trabalhar perfeitamente com ela, porque ela nunca foi tão bem aproveitada no cinema quanto ela deveria, tanto que a gente conhece mais como sex symbol, né? Você acho que conhecia mais a figura dela, né? Nas fotos, sim. Assim. É, tanto nesse filme, O Pecado Mora ao Lado, né? A gente conhece aquela cena clássica dela, que é a cena da saída do metrô, né? E o vento, é a primeira imagem que todo mundo tem dela. Sim. E é legal porque isso tem no filme do Billy Wilder, e tipo, não tem nada aquela cena assim, não tem aquela conotação sexual que parece ter quando a gente vê na cultura pop. Sim. Assim, quando a gente vê aquela cena não é aquilo, assim. Tem um pouco da pureza, eu acho que ela tem que tem nela, é muito, muito legal, assim, que ela tem aquele carisma que a gente se aproxima dela e sei lá, os dois personagens dela que eu vi sempre pareceu pessoas muito, muito do bem, né? É, assim, eu acho que ela não acreditava que ela era tão boa atriz quanto ela poderia ser, né? E quanto ela era, porque esse filme é maravilhoso, assim. Se eu fosse da academia, eu teria votado nela pra atriz coadjuvante, ou depende, né? Talvez possam ter colocado como atriz, né? Mas eu acredito que ela é coadjuvante, né, nesse ambiente. Mas ela passou por muitos problemas, como todo mundo sabe, né? Ela teve uma morte envolta em mistério, né? Até essa questão do Happy Birthday, Mr. President, tem muita conspiração em torno disso. E na época desse filme, e aí eu indico alguns livros que contam os bastidores, um é esse aqui, o Some Like It Hot, que ele tem o roteiro do filme, tem fotos, eu não vou tirar porque ele é muito pesado, e ele já está assim, né, prejudicado pelo tempo, mas ele é maravilhoso e eu indico. Tem muitas fotos, tem entrevistas dos atores falando sobre todo o processo de pré-produção, produção e pós-produção. Eu também indico esse livro aqui, o Some Like It Hot, Me, Marilyn and the Movie, que é um relato do Tony Curtis, né, a nossa querida Josephine, sobre esse processo de filmagem, sobre a carreira dele também, mas com foco no Quanto Mais Quente Melhor. E ele fala muito sobre a Marilyn, ele até relata um suposto caso que eles tiveram. O Tony Curtis, ele era casado com a Janet Leigh, que era... todo mundo conhece mais pelo filme Psicose, né? Ela protagonizou a cena do chuveiro. E eles tiveram uma filha atriz também, que também é muito icônica, que é a Jamie Lee Curtis, né? Que fez Halloween, True Lies, Um Peixe Chamado Wanda, né? Deve ser legal, né? Você ter seus pais que fizeram filmes icônicos. Mas voltando a Marilyn, ela teve muitos problemas pessoais. Ela estava casada com Arthur Miller, um dramaturgo nessa época. E ela sofreu um aborto. Ela tinha muita pressão estética, né, da indústria, né, porque no Quanto Mais Quente Melhor as pessoas consideravam que ela estava acima do peso, né, também porque ela tinha passado por uma gravidez, né, não era idealmente o que as pessoas queriam, apesar de que pra mim ela tá linda naquele filme, é um dos filmes que ela tá mais bonita, mas também tem a questão de que ela tava batalhando contra o vício, né, em medicamentos. E também ela tinha uma dependência muito grande da professora dela de atuação, a Paula Strasberg. A Marilyn é aluna do Instituto de Atores do Lee Strasberg, que revelou vários atores assim da década de 60, 70, atores que trabalhavam o método, né? E essa professora dela, a Paula Strasberg, estava sempre com ela no set, estava sempre passando as falas. A Marilyn errava muito as falas, tanto que o Billy Wilder, ele falava para os outros atores, vocês não errem, porque no momento que ela acertar, a gente vai partir pra próxima, porque era aquela coisa, né, ela demorava muito, às vezes eram umas falas assim, tipo, oi, sou a Sugar, e ela demorava muito, ela ficava muito nervosa, não tinha autoconfiança, mas quando realizava era brilhante, era perfeito, e as pessoas que falam do filme, né, que trabalharam no filme, elas têm muito carinho por ela, né, não falam como, era estrelismo, o que pode ter sido visto na época, né, mas eu acho que
todo mundo se apaixonou pela Sugar e quis meio que cuidar dela. E ela era uma personagem muito sensível, né? Ela tinha aquela questão, assim, de se refugiar na amizade com a Josephine, com a Daphne, e também de ver naquele romance lá com o personagem que a Daphne, ou que a Josephine interpreta, que na verdade é o Joey, ela viu ali uma fuga, né? Tanto é que tem um momento que ela fala, queria que a minha mãe me visse agora, e aí o Jack Lemmon fala, espero que a minha mãe não me veja agora. Que né, é uma distância de expectativa, né? O que cada um tá buscando, né? O filme é muito brilhante nesse sentido. You seem to be out of gas. Sort of funny you being out of gas. I mean, Shell Oil and everything. Bom, e ainda falando desse livro aqui, o Some Like It Hot, ele destaca também a parceria do Billy Wilder com o roteirista I.L.L. Diamond. Billy Wilder fazia parcerias muito longas, né, na sua carreira com roteiristas, e ele também era o roteirista dos filmes, né, e ele tinha essa coisa assim de trabalhar, primeiro trabalhou com o Charles Brackett e depois com I.L.L. Diamond e com outros roteiristas nesse meio tempo. E com o I.L.L. Diamond, ele fez o Quanto Mais Quente Melhor. E o I.L.L. Diamond é o responsável pela última frase do filme, que na época ninguém achava que ia dar certo, porque achavam que ia ser não tinha impacto, mas acabou que perceberam que esse era o impacto, porque a revelação todo mundo sabia que ia acontecer, né? O que surpreendeu foi a reação, né? E a reação super... Mas enfim, outro livro que eu tenho que destacar é o Entretenimento Inteligente, o cinema do Billy Wilder, no qual a Ana Lúcia Andrade passa pela obra do cineasta, incluindo Quanto Mais Quente Melhor. E é muito legal que ela destaca, assim, logo no início do livro, que a maioria dos filmes do Wilder busca o impacto, a leveza e a redenção, procurando enfocar temas não convencionais que critiquem a hipocrisia social e evidenciem as fraquezas humanas. E assim, ele é um cara, assim, que realmente ele tá lá pra tocar na ferida, até porque naquela época o cinema hollywoodiano, ele era regido pelo Código Reis, que era o código de moral e bons costumes. Então ele precisava driblar muita coisa para contar as histórias dele, ele criticava muito a sociedade, ele usava dos clichês justamente para criticar, né? O próprio Quanto Mais Quente Melhor, ele é uma fábula que fala muito sobre a sobrevivência, como eu disse anteriormente. Ele fala sobre, né, talvez assim, hoje quanto mulher eu vejo a questão assim de como os homens interpretam a feminilidade, né? Eu acho que é algo que hoje me chama muito a atenção, né? O biquinho que a Josephine faz, o filme todo, né? Esse andar. E ele tá lá para quebrar convenções, assim, até o fim do filme, né? A gente tem, como eu falei, essa revelação surpreendente. E o Billy Wilder, ele era muito influenciado pelo Ernest Lubitsch. Nesse livro fala também muito sobre essa influência. O Ernest Lubitsch, ele trabalhava muito a sugestão, né? Ele não dava tudo de bandeja. E o Billy Wilder também tem muito disso, né? E é muito engraçado porque os filmes dele, apesar de ele ter sido sempre reconhecido pela academia, esse filme não foi tanto, né? Foram só 6 indicações, o que é só porque naquele ano teve 11 vitórias do Ben-Hur, né? Então, vai estar dando pro Oscar, né? Tipo, só o Ben-Hur, mas eu prefiro Quanto Mais Quente Melhor, gente, desculpa. Mas no ano seguinte ele ganhou o melhor filme e melhor diretor com O Meu Apartamento Falasse, que é um filme lindo com o Jack Lemmon também. Mas ele foi sempre um cara muito reconhecido pela indústria, mas ele não usou isso para se acomodar, né? Ele passeou por vários gêneros. Ele dizia que ele não era um diretor de filmes sérios, nem um diretor de comédia, ele era um diretor. Tanto que ele fez noir, e o próprio Quanto Mais Quente Melhor é isso. Ele é noir, ele é romance, ele é comédia, claro, ele é uma grande farsa. E ele é uma fábula, mais uma fábula sobre a sociedade e as convenções daquela época, mesmo se passando nos anos 20, né? Ele cabe muito bem em 1959, assim como cabe muito bem hoje em dia. Now what am I gonna do about my engagement present? Bom, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo. Curtam, compartilhem, ativem o sininho, curta o comentário, curta o compartilhamento, indica pras amigas, posta nas redes sociais, no TikTok. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Bom, se não gostou, a próxima a gente melhora, porque Nobody's perfect.